Olá, eu sou a Mônica, você está no meu canal literário e próximo livro é o melhor. Desde já eu peço, se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever, ative também as notificações, assim, todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, você saberá. Curta esse vídeo, comente também, deixa um recadinho aqui para mim. Se você gosta tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar no engajamento, compartilhe no Zap com uma pessoa amiga, aquela pessoa que você sabe que gosta de livro, de literatura e de programas culturais. Através dessa tua ajuda, através desse teu engajamento, meu canal irá crescer. Se você não me segue no Insta, segue lá, @mmonica_carneiro, assim mesmo, com 2 M's, com 2 C's. E tantas coisas de minha rotina, eu falo sobre livros. Vou deixar na descrição do vídeo o meu Scooby, caso você queira me seguir nessa rede literária. Hoje eu vou de tag. Foi uma tag que eu fui marcada há um tempo atrás, no canal do Carlos, Livros e E-Books. E aí eu disse que eu não ia responder, ia pensar. E chegou o momento. É uma tag curtinha, de poucas perguntas. Acho que Carlos precisa ter umas subdivisões, mas não necessariamente eu irei fazê-las. E a tag ela se chama Evolução do Leitor. Eu vou deixar na descrição do vídeo o canal do Carlos para que vocês possam conhecer e prestigiar, né? E óbvio, quem não é inscrito, se inscrever. É um canal bem interessante, né? Carlos é uma pessoa culta e eu acho que ele faz... Todo vídeo que ele sempre faz uma pesquisa muito ampla e isso é significativo. Ignore o barulho porque hoje esse Samek está aqui do lado, aí eu já decidi que eu não vou fechar a porta, porque se eu fechar é pior, porque ele fica com mais vontade de entrar. E assim, aberta ele me ignora, mas aí tem o problema do barulho, né? Aí assim, na tag em si, as pessoas não utilizaram o livro. Eu não sei falar de livros sem necessariamente utilizá-los. Aí pegou alguns só para trazer como exemplo, ilustração, mas vai ser uma tag curtinha e no final eu vou marcar alguns canais, tá bom? Eu vou deixar até os livros aqui no meu colo, vai ficar mais fácil para eu mostrar. E a primeira perguntinha, o que lês? A evolução do leitor. Aí eu pensando sobre esse processo de leitor, sobre eu como leitora, eu lembro alguns momentos da minha vida de leitora. Eu lembro da infância, na primeira infância, quando a mãe chegou em casa com um livro infantil para mim. E acho que aquele livro, apesar de ser infantil, hoje não passaria por um viés legal dentro da literatura infantil juvenil. Porque era uma história que marcou muito pela tristeza, né? Era uma história de uma pata, ela é uma jovem pata que tinha seus 18 anos e ela tinha mais 7 irmãos. E os seus pais, patinhos, eram idosos. Eu não sei como é que idosos tinham tantos filhos e esse contraste dela já 18 e com os irmãos todos pequenininhos. E aí, consequentemente, aquela patinha ela tem que cuidar dos seus pais idosos e de seus irmãos menores. Eu não lembro o final da história, mas era uma história assim. Aí depois aquele livro, a gente em casa recortou e fez um quebra-cabeça. Era muito comum, quando o livro estava gasto, as crianças fazerem isso, cortarem e colocarem num papelão, colarem fazendo quebra-cabeça. Porque quebra-cabeça na minha infância, né? Eu sou da década de 80, era muito caro. Mas é um livro que se eu achasse hoje numa banca eu compraria, porque eu gostei da história, apesar de eu achar muito triste, marcou. E aí eu lembro desse momento. Eu lembro de um outro momento, quando criança, a gente indo pro dentista, a mãe ia levando a gente. Aí na época a Xuxa fazendo sucesso. E ela fez alguma promoção, eu não lembro se foi a Maurício de Souza Produções, que é a Editora Globo, né? Junto com a Editora Globo, lançou um gibi da Xuxa. E eu lembro que era assim, você comprava só um gibi e ganhava outros. E aí eu lembro como se fosse hoje. Mãe comprou um e a gente ganhou outros. A mesma história. E eu sinto também por não ter aquele gibi, porque eu acho que hoje tem o gibi que falava sobre a história da Xuxa, era interessante. E um outro terceiro momento que eu lembro disso tudo na primeira infância foi na escola de bairro particular, quando se tinha aqueles livros de luxo, que eram hoje caríssimos, que eram livros de capa dura de contos infantis, de histórias de princesa. E aqueles livros não eram acessíveis para uma família
comprar, uma família pobre, eu acho que até uma família de classe média não comprava aquele tipo de livro. Era muito comum você ver só em escolas, porque a escola tem que ter histórias infantis para os professores contarem. Mas eram livros belíssimos, lindíssimos por sinal. E aí eu lembro dessa primeira infância, né? Depois, na segunda infância, eu lembro, eu já na escola, já alfabetizada, lendo livros infantos juvenis. E aí, depois, aquele gosto foi aprimorando. E desses infantos juvenis eu passei para alguns clássicos e alguns livros que realmente eram clássicos adultos. E aí eu separei 3 materiais para ilustrar isso. O gibizinho, porque eu acho que é uma leitura barata e texto curto, né? Esse aqui é um quadrinho atual, contemporâneo, Tio Patinhas, mas que era muito comum na minha infância. Eu acho a paleta de cores maravilhosa. Isso aí numa primeira infância. Aqui já numa segunda infância, já alfabetizada, eu lia mais ou menos esse tipo de livro. Não esse, porque esse eu adquiri adulta, mas eram livros infantis juvenis assim, com mais texto, e por volta das suas 70 páginas, 50, 98 páginas, mais ou menos isso. E depois, né, aí, esse aqui também para ilustrar a coisa do conto de fadas, mas também não foi um desses. Eram livros belíssimos. Quem foi criança na década de 80, 70, com certeza pegou aqueles livros de luxo de princesas e sabe do que eu estou falando. E aí já na adolescência, saindo da infância, eu transitei entre esse tipo de livro, infanto juvenil, e comecei a ler alguns clássicos. E eu lembro como se fosse hoje, o primeiro clássico que eu li foi Machado de Assis, Quincas Borba. Marcou muito. Foi também quando na minha cabeça deu um boom, porque eu não conhecia romance de época. E aí eu achei lindíssimo quando eu li essa história de Machado, depois eu li A Mão e a Luva, e aí peguei gosto, né? Mas assim, eu fiquei nessa mudança, né? Da infância até a fase adulta. E eu me percebi uma leitora na minha fase, no início da minha fase adulta, até chegando à próxima maturidade, uma leitora basicamente de não ficção, porque eu gostava de livro para pensar, não que a literatura em si não faça pensar, mas quem é leitor de não ficção sabe que o mundo é problematizado através da não ficção, né? E a posteriori eu lendo os clássicos, porque eu tinha aquela consciência da importância e a curiosidade de conhecer clássicos nacionais e mundiais, mas era basicamente isso. Segunda perguntinha, como leis, formato? Aí assim, eu leio hoje só livro de papel, formato físico. Eu tenho interesse em algum momento da minha vida adquirir um Kindle, mas não vai ser agora. E basicamente o meu formato é esse mesmo, o livro de teu físico e de papel, né? E o que eu mudo é os gêneros, um texto de prosa, um romance, uma poesia, um quadrinho, porque eu gosto dessa plasticidade dentro do texto, né? Não sou leitora de só um gênero e só um autor. E por mais que eu tenha minhas preferências e alguns queridinhos, tanto de gênero como de autores, eu acho muito sofrível leitor de um único livro e leitor de um único gênero. Terceira perguntinha. Quanto lês? Mais ou menos? Como é que você lê? Assim, que período eu leio? Eu acho que eu já li muito no início da minha juventude. Depois, na fase adulta, passei a ler menos. O trabalho, o corre-corre do dia a dia, outras descobertas, outros interesses concorreram para que eu lesse menos. E acho que hoje, nessa fase madura da vida, é o período que eu mais leio. Sem sombra de dúvida, é aquilo que mais me ocupa. Até tenho me permitido mais, quem acompanha o canal sabe, vez por outra que eu falo de um assistido, mas de fato a literatura é o que me move e eu não vou passar 3, 4 horas do meu dia a dia assistindo algo, por melhor que seja numa tela, se eu posso dedicar esse tempo à leitura. Em geral, eu leio no decorrer do dia entre espaços de tempo que me possibilitam, horários vagos, entre uma atividade e outra.
E basicamente à noite. À noite, quando eu já termino minhas obrigações, aí realmente eu vou para minha cama, me deito e lá eu vou ler com calma. Aí eu peguei 2 livros para ilustrar isso, que eu acho que é uma sacada muito importante nós leitores fazermos. Se eu estiver na rua, for para uma consulta médica, resolver alguma coisa burocrática que eu vá ter alguma espera, em geral eu carrego um tipo de livro como esse aqui. Por exemplo, Lima Barreto, um livro de contos fininho, que aí vai me entreter naquele período, mais ou menos. Não é nem o tanto ler, é ler algo para possibilitar um encaixe de leitura no tempo vago. E em geral em casa, aí eu em geral não saio na rua com esse tipo de livro, mas um livro como esse aqui, Memórias do Dia Seguinte, isso aqui é falando sobre Pernambuco holandês, a ocupação holandesa em Pernambuco, no Brasil também, óbvio, no século XVII e XVIII, é um livro mais grosso. E aí em casa realmente é um livro mais grosso, não que eu não leia os finos, mas é menos provável sair, por questão de peso e falta de necessidade, de levar na rua um livro assim, mais grosso, né? A gente leva um fininho que a gente esteja lendo também. Mas basicamente é isso. Então, assim, em geral é isso. Durante o dia, onde há espaço vago, eu encaixo leitura, mas no final da noite realmente é que me dedico mais. E a quarta e última perguntinha é como é que o BookTube te alterou como leitora? Aí eu peguei 2 livros para ilustrar isso. Eu nunca gostei tanto de ficção. Eu sempre gostei mais da não ficção. E hoje até sinto por ler pouco, porque a não ficção é mais cara. Hoje eu não frequento bibliotecas, então esse livro emprestado de não ficção para ler, não tenho mais essa possibilidade, só se eu comprar com ele mesmo. Mas eu li durante boa parte da minha vida não ficção, com pouca literatura, né? Ficcional. Só os clássicos mesmo, nacionais e internacionais. E com o universo BookTube, eu me abri para me permitir novos gêneros e novos autores. Por exemplo, eu não lia terror. Eu sempre tinha aquela concepção falsa de que o terror, o gênero terror impunha medo, quando na verdade poucos livros de terror impõem medo, porque para você ter medo de um livro, de uma história, de uma narrativa, tem que ter a ver com o teu referencial de vivência, o ambiente, um momento de vida. E o medo, eu não sei se vocês sabem, como tudo na vida é uma escala. A partir do momento que você vai se deparando com narrativas mais pesadas, você meio que se acostuma com elas. Então, esse primeiro momento de medo é realmente mais no início, mas depois você vai ficando mais acostumado com aquele tipo de narrativa, mal assombrada, e acaba que essa sensação de horror e terror, ela diminui muito em relação à tua vivência e maturidade de leitura. Quanto mais você lê, menos horror e terror e assim medo você vai sentir nesse tipo de leitura. E eu vejo assim até algumas pessoas amantes desse gênero dizendo bobagens e fazendo comparação de gêneros com autores, e tem livros de autores, por exemplo, como King, querem comparar a leitura de um livro de King que foi escrito na década de 80 com um livro que foi escrito em 2010. Uma outra época, um outro tipo de narrativa, um outro tipo de vivência, um outro tipo de perspectiva. Né? E comparando, esse livro não me assustei. Quando na verdade eu acho que é realmente muito difícil isso. Esse medo muito grande, né? Então assim, mudou nesse aspecto, porque eu deixei de ler, de ser basicamente uma leitura de clássico e não ficção, para me permitir ler não ficção. Achei ótimo essa entrância, não quero mudar, eu acho que é importante ler os dois. Eu só sinto que quem não lê ficção fica um pouco bitolado, porque infelizmente, por mais rico que seja a literatura, o pensamento crítico de fato, e o entendimento de algumas questões, ela realmente só vai ser permitida com a leitura da não ficção. Né? Não tem como explicar, por exemplo, algumas coisas óbvias
por exemplo, de Machado de Assis, naquela bobagem de Capitu, se Capitu traiu ou não, simplesmente com a percepção mono de Bentinho, né? É sofrível isso, e eu vejo que até o universo Booktube e o universo das editoras ainda incorre nesse erro, nessa bobagem. Hoje é comum você ver em centenários de Machado, em datas comemorativas alusivas à literatura e a Machado, editoras postarem esse tipo de pergunta bobagem, que não é uma pergunta ruim. Faz parte também, move o algoritmo, mas a gente sabe que é um pouco limitante, é um pouco restrita, né? E aí, assim, quando a gente vai para um texto de não ficção que vai abordar a obra machadiana e vai abordar elementos do tipo, não só daquele livro, mas de outros livros de Machado, a gente vai entender que aquilo ali nem existia aquela traição, que aquele texto, ele, por ser escrito numa primeira pessoa, ele tem uma certa deficiência, né? Porque só o narrador, olhar no narrador. Bentinho era um homem problemático, como muitos personagens de Machado são, e foi um contexto de época para se criticar hoje o que a gente chama de feminicídio, né? Porque desde que o mundo é mundo e desde que eu sou menina, as mulheres são vitimadas pelos homens e, infelizmente, elas, independente do que elas vão fazer, a depender do parceiro, elas vão ser vitimadas. Então, Machado, naquele tipo de obra, queria explorar esse tipo de coisa, né? Então, eu acho que quando tu lê a ficção com a não ficção, fica mais fácil o entendimento. Óbvio que nem tudo se explica só com isso, porque a literatura por si só, ela tem várias camadas, e a nossa vida é cheia de camadas, nosso conhecimento também. Então, para alguém o entendimento é mais fácil, até mais difícil, mas basicamente é isso. Aí eu só peguei 2 livros para ilustrar esses 2 períodos da minha vida, da não ficção do Cidadão de Hobbes, né? É um texto bem interessante para falar sobre o cidadão, a formação do Estado, tem um viés sociológico, jurídico, muito bom. E assim, dispensa comentários, né? Para quem gosta da formulação do direito e da formação do Estado, Hobbes, ele é um autor maravilhoso. E para ilustrar a ficção, Agnes Grey, um livro da Diane Bronte, que aqui, num primeiro olhar, talvez alguém pense que é só um romance de época, né? Um livro romântico, quando na verdade é um livro vitoriano que vai trazer todo um retrato de modos, de vestimento, conduta, relações sociais do período vitoriano. Então é muito mais do que um romance. E eu acho que a sacada boa do livro de um livro clássico é isso, porque é muito mais do que aquele texto composto naquela época, né? Vai trazer aqui ensinamentos para toda uma vida futura. Então são esses livros, são essas perguntinhas, nem era para encaixar livro, porque eu sou atrevida, aí encaixo mesmo. Aí eu vou marcar alguns canais, quem quiser responder, mas independente de responder ou não, porque alguns canais, inclusive, eu acho que já responderam, mas eu vou marcar os canais para que vocês que me assistam conheçam. Carol Witte, do canal Sou Livro, a Tabata Uchoa, o canal dela é do mesmo título, a Tamara das Três Artes, a Camila Chuchu, né, do canal Qual o Próximo, a Flaviana do Xícara Literária, a Janaína do Resenha Sem Sentido, Edviges, que não tem canal, mas tem um Scooby bem ativo. Aí vou deixar o link do Scooby da Edviges. E a Andrea, eu esqueci o nome do canal da Andrea, me desculpe, mas eu vou deixar também o link do canal da Andrea. A Andrea gosta muito de livro de ficção científica, terror e outros clássicos aí. E aí eu vou deixar tudo na descrição para que vocês possam conhecer, tá bom? Foram essas as minhas respostas. Obrigada, tá, Carlos, por esse tagueamento. Eu gostei muito de pensar sobre
essa formação de leitor, eu acho que a gente está sempre em um processo construtivo. O leitor, ele não tem um momento de constante, ele sempre vai se desenvolvendo e vai mudando paulatinamente. Um período mais, outro menos, mas eu acho que essa vida de leitor basicamente é isso, tá bom? Obrigada para quem assistiu e até a próxima. Tchau, pessoal!